E aí, pessoal, abrindo esta quinta-feira com contratação, com repercussão e com a dificuldade que o discurso do Grêmio está criando para o próprio Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês. O investimento, R$67. Não deixe de olhar, está no link, tanto na descrição como no primeiro comentário. Não é nada mirabolante. Entre ali e entenda mais sobre esta oportunidade. O Grêmio ontem encaminhou a contratação do volante Thiago Santos junto ao Dallas dos Estados Unidos, o clube que está o Bressan, que está também o Mejolaro, que está o André Zanota, ex-executivo do Grêmio, e esse clube que contratou junto ao Palmeiras, cerca de 2 anos atrás, este jogador. Na época contratou perto de $1 milhão por mês, $1 milhão a compra do jogador junto ao Palmeiras. Ele está lá trabalhando e ele viria para o Grêmio aí, se fala no valor de $1,5 milhão a contratação desse jogador. O que a gente pode colocar em relação a essa contratação? Eu não vejo nenhum problema em um Grêmio repor uma posição que é carente, que não tem na base, que é o primeiro volante mais tradicional, mais fincado na frente da área, uma característica de jogo que não tem aqui. Eu não vejo problema nisso. E mais do que isso, acho que é um jogador que não está longe de ser um jogador terrível. Não é esse o problema. O problema é que o Grêmio acaba criando algumas situações que traz com que o torcedor repercuta negativamente. Nós vamos falar muito sobre isso. Por quê? Porque Thiago Santos ontem foi Trend Topics, por exemplo, no Twitter, todas as manifestações do Grêmio, as postagens em Instagram, receberam do torcedor do Grêmio uma grande rejeição. E o jogador chega já pressionado por um processo que não foi ele que criou, que foi o Grêmio que criou. Quando a gente discute sobre repercussão, contratação e sobretudo em cima do discurso do presidente do Grêmio, a gente precisa colocar aqui o que é. Por que é isso? Será que Thiago Santos todos conhecem tanto assim que não gostam dele? Claro que não. Já havia acontecido isso com o Rafinha. E por isso é que eu chamo a atenção sobre o discurso que está prejudicando o próprio Grêmio. Por que eu chamo a atenção para isso? Primeiro, o Rafinha. Quando perguntado sobre essa possibilidade, assim que vazou a notícia, o presidente do Grêmio se levantou para dizer não, agora acabou. Agora não tem isso aí. O projeto do Grêmio é utilizar os jovens. Não vai acontecer o Rafinha. Depois veio o Rafinha, o torcedor abraçou. O torcedor abraçou. Porque o presidente, a gente dá a volta, a gente erra e tal. Mudou o discurso ali e aceitou o Rafinha. Na segunda-feira, no domingo, eu acho, à noite, na coletiva que anunciou o próprio Rafinha, o presidente do Grêmio disse, não vamos mais atrás de volante. Temos Bobson e Fernando Henrique. E ontem o Grêmio anuncia o Thiago Santos, ou encaminha a contratação do Thiago Santos, deve anunciar aí nas próximas horas, imagino eu. Aí o torcedor disse, não, mas vem cá, o que é isso? O que está acontecendo aqui? A repercussão ela é muito mais em cima das palavras oficiais do próprio Grêmio do que qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que ninguém tem tanta rejeição a Rafinha, a Thiago Santos ou ao nome que quiser. Nós já torcemos para nomes muito piores. E nós, torcedores do Grêmio, já abraçamos causas muito piores do que essa. E até me surpreende, até me chateia um pouco que a gente tenha que nomear algum jogador, ou que a crítica seja a algum nome, em razão dessa questão. O que é preciso criticar, e aí eu acho que é preciso inclusive fazer uma reflexão interna, é que o Grêmio está prejudicando o próprio Grêmio. A forma de comunicação que o Grêmio adotou e o que se disse, inclusive para tentar diminuir a pressão logo após aquele episódio da Copa do Brasil, hoje está repercutindo nessas questões. Quando o presidente do Grêmio diz, eu estou buscando 2 ou 3 reforços, nada de jogador nota 6, o Thiago Santos não pode vir. Porque ele recebe uma pressão que não é para ele. E ele não merece essa pressão. E em cima dessa questão é o que a gente está vendo aí. A repercussão, a força da rejeição do torcedor, a bronca com o presidente, a bronca com o Renato. Porque ontem, por exemplo, o Bobson
que jogou a partida e que é tido como um dos jogadores que vai ser valorizado, jogou completamente fora de posição. Porque quando o presidente diz que agora vai mudar, que vai refazer o grupo, que vai dar espaço, ontem jogou o Vitor Ferraz, jogou o Everton, jogou o David Braz. E aí o torcedor se olha no espelho e diz, vem cá, eu estou ouvindo o quê? Quem é que está me dizendo? Por que me disseram? O que mudou? Mudou nada. Não mudou nada. E aí o torcedor tem todo o direito de reclamar e de se incomodar. Eu só não gosto quando a gente pessoaliza no jogador, por exemplo, que é uma vítima desse processo hoje, em cima de uma coisa criada pelo próprio Grêmio, no caso, pela forma de comunicação que o Grêmio adotou. A gente bate muito nisso, na forma de comunicação que o Grêmio adotou e que continua errando. Nós vamos falar no próximo conteúdo, à tarde, sobre o DM do Grêmio, porque ontem todos descobriram que o Kahneman está machucado também. O Grêmio fez um relatório, botou todos os lesionados no relatório e esqueceu do Kahneman. É só pegar, está escrito, tem um relatório do departamento médico. E ontem, quando perguntado sobre o risco de não jogar no Grenal, o Alexandre Mendes, assistente técnico do Renato, que estava comandando o time ontem, disse: o Jeromel e o Kahneman ainda estão entregues ao DM. Aí tu olha e diz, mas como assim o Kahneman? O Kahneman não estava entregue ao DM. Ninguém falou isso. Então essas situações é que começam a incomodar o torcedor, a pressionar o ambiente. E eu vou confessar, tenho dito isso, estou assustado com o que está acontecendo. Por quê? Porque eu não vejo saída, senão do time responder. A única chance do Grêmio é o time responder. E o time vai responder em cima do quê? Qual é a lógica? Qual é a lógica da resposta do time hoje? O Grêmio tem o Grenal, que pouco importa, porque o Grêmio vai encaminhar a classificação, imagino eu. Mas tem o Independiente Del Valle lá em Quito, na sequência. E esse jogo não tem desculpa. Esse jogo, se o Grêmio não ganha, ou não sai bem lá, e pode ser eliminado da Libertadores, muda inclusive o tamanho do projeto desse ano. E isso a gente está falando há 6 meses. Não é de hoje. Porque se o Grêmio tivesse levado o Campeonato Brasileiro de uma forma mais correta, nós não estaríamos jogando essa partida. E essa é a bronca. E por isso é que a gente falou. Então, em cima dessas situações é que a gente tem que colocar o seguinte: contratação pode ser boa? Pode. Pode. Sinceramente, acho que é um jogador igual ao que nós temos aí, muitos deles. Ele não é melhor nem pior que o Lucas Silva, talvez até seja pior. Agora, esse modelo, mais uma vez, em cima de tudo que se disse para não fazer, o Grêmio disse. Não foi a imprensa, não foi os torcedores, foi o Grêmio que disse. Os dirigentes do Grêmio disseram que não fariam mais esse modelo. E aí vem esse modelo, a gente precisa fazer uma reflexão para entender, e acho que o Grêmio precisa urgentemente discutir internamente como está se comunicando, porque realmente a falta de transparência, a distância entre o discurso e a prática, a forma muitas vezes até artificial de comentar, uma coisa um pouco patológica de mentir por mentir, está fazendo com que o torcedor se coloque contra o Grêmio. E isso, convenhamos, não é bom para ninguém. Não é bom para o torcedor, não é bom para os dirigentes, não é bom para os jogadores, não é bom para o técnico, não é bom para o Grêmio. E a gente precisa urgentemente mudar esse rumo. Nós temos um Grenal sábado, que nós vamos torcer muito, porque a gente torce para o Grêmio. Mas a gente está assustado porque nessas relações, sobretudo na rejeição que a gente viu ontem, na forma muito forte como o torcedor se manifestou, que muitos vão dizer que são 5% só que se manifestam, mas não são, né? A gente sabe que a revolta é um pouquinho diferente disso, que o torcedor está assim muito incomodado, e eu particularmente estou muito preocupado porque eu vejo que esse caminho não leva a vitórias. O Grêmio precisa urgentemente virar essa chave, voltar a trabalhar, focar no jogo, porque futebol, se tu joga e ganha, as coisas conseguem se ajeitar. Se tu não ganha, aí a pressão vira ainda maior e fica muito, muito pior de tentar contornar e tentar melhorar. O Grêmio tem muita responsabilidade no jogo da próxima quarta-feira, nós vamos bater muito neste aspecto. Gente,
Contratação, jogador, quando veste a camisa do Grêmio, a gente abraça. A gente abraça, a gente critica o discurso, a gente fala, mas quando chega a gente tem que abraçar. Se está vindo aí, nós vamos abraçar. O torcedor do Grêmio historicamente fez isso. Só que agora a gente também tem que discutir a comunicação, porque o Grêmio está prejudicando o próprio Grêmio em cima exatamente das questões que são ditas pelo Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.